Boas-vindas ao treinamento sobre o recurso de Kanban do Qualitor. O objetivo do curso é conhecer e aprender a utilizar o recurso de Kanban do Qualitor. Mas, para isso, vamos entender primeiro como a transformação da mentalidade ágil pode gerar atitudes que suportam trabalhos mais ágeis dentro do Qualitor. Nas palavras de Eker, pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. Vamos iniciar falando sobre o que significa ter mentalidade ágil. Pessoas com a mentalidade ágil possuem espírito de aprendizagem e são chamadas de lifelong learners, que significa pessoas que aprendem a vida toda. Ou seja, pessoas ágeis são aquelas que não possuem medo de errar, testar, inovar e buscar coisas novas, pois sabem que tudo irá virar um aprendizado. Ao entendermos isso, compreendemos que nossos pensamentos atuais estão criando comportamentos, e são esses que determinam o nosso futuro. Atualmente, as empresas também precisam aprender a ter mentalidade ágil, e estão cada vez mais buscando isso. Devido ao acelerado ritmo de mudanças no mundo, pressões constantes por inovar mais, concorrência acirrada e alto dinamismo no ambiente de negócios, sofremos impactos diretamente no desenvolvimento ágil de aplicações e projetos na nossa empresa. Esse cenário pode ser ilustrado pelas siglas VUCA ou BANI. Por mais estranha que possa parecer em português, a sigla VUCA, criada nos anos 1990, representa o nosso mundo atual, onde tudo muda muito rápido. Segundo a sigla, nosso mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Já em 2020, um antropólogo e historiador da Universidade da Califórnia criou outra sigla, BANI, para representar as incertezas do mundo atual. Traduzindo para português, ela sugere que o mundo atual é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. O mundo VUCA veio para nos mostrar que o pensamento linear, quadrado, perfeccionista e altamente detalhado não cabe em muitos dos cenários que vivemos hoje. Podemos perceber que, seja VUCA ou seja BANI, tudo é incerto, tudo muda muito rapidamente e continuam fazendo sentido. Independente do conceito acadêmico das siglas, o que importa é ficarmos com a mensagem de que o mundo mudou, continuará mudando e ninguém sabe para onde as coisas vão. Com a metodologia ágil podemos dizer que os resultados que geramos vêm originalmente da nossa forma de pensar, e as pessoas com mentalidade ágil são aquelas que conseguem gerar o dobro do valor com a metade do trabalho. Sendo assim, podemos citar como princípios e objetivos da mentalidade ágil, a colaboração, a redução de burocracia, o foco na entrega de valor, os ciclos de aprendizado e melhorias e a adaptação a mudanças através de processos flexíveis. Agora que revisamos o mínimo da teoria sobre o mundo ágil, parece óbvio concluir que o gerenciamento ágil de processos de negócios está se tornando cada vez mais importante para as empresas no mundo, seja ele VUCA ou BANI, e pode ser aplicado aos processos de negócios como forma de adaptação aos seguintes aspectos. A imprevisibilidade é um fator comum. Processos que não são rápidos o suficiente para se adaptar às suas necessidades de negócios. Equipes altamente qualificadas podem render mais em tarefas que não sejam de rotina ou repetitivas. Embora não exista uma definição formal e oficial de Agile BPM, alguns autores preconizam que a mentalidade ágil pode ser aplicada ao mundo do BPM. Os benefícios que a empresa pode obter com Agile BPM são: membros da equipe mais focados fazendo um trabalho importante. Uma atitude mais flexível e competente em relação a circunstâncias inesperadas. E um ambiente mais colaborativo com dados facilmente transferidos entre as pessoas. A principal ferramenta que pode ser utilizada para agilizar o BPM, digamos assim, é o Kanban. Isso ajuda a potencializar a eficiência das atividades. Como vantagens da utilização, podemos citar a fluidez no trabalho, o aumento de produtividade, a diminuição de gargalos,
acompanhamento de desempenho, a otimização do tempo e o melhor aproveitamento de recursos. E falando em Kanban, podemos dizer que o Kanban tem se mostrado uma ferramenta adequada para uma gestão ágil, melhorando o gerenciamento das tarefas, a comunicação e a divulgação de informações dentro das empresas. Ele permite que as atividades sejam gerenciadas por meio de controles visuais e intuitivos. O Kanban é um quadro composto por listas. Um quadro Kanban mais básico pode conter listas como a fazer, em andamento e concluído. As tarefas individuais, representadas como cartões visuais no quadro, percorrem as listas até que sejam concluídas, e esse andamento é facilmente acompanhado de forma visual. No Kanban, a gestão é feita de forma compartilhada entre a equipe, onde a apresentação visual é o principal destaque. Com base na disponibilidade e capacidade de cada membro, o trabalho é arrastado entre as listas. As equipes começam com uma lista de tarefas a serem executadas, muitas vezes chamadas de backlog, de trabalho, e os membros podem acompanhar visualmente o trabalho, à medida que passa pelo ciclo de vida das tarefas, representado por estágios em um quadro Kanban, até sua conclusão. O Kanban atua, portanto, como um sistema de gerenciamento visual de tarefas para equilibrar a demanda e a capacidade disponível. Além de conhecer o Kanban, é importante falarmos também do Scrum. Mas afinal, qual é a diferença entre Kanban e Scrum? O Scrum é, em si, uma metodologia para a gestão ágil de projetos, geralmente aplicada ao desenvolvimento de sistemas, mas não limitada a ele. Um ponto importante a ser esclarecido nesse momento, que muitas vezes confunde as pessoas, é que o Scrum utiliza Kanban, ou seja, o método visual de quadros com colunas e tarefas. O Scrum é uma metodologia ágil de gestão de projetos, baseada nos conceitos de Kanban. Para resumir bem, o Scrum baseia-se no conceito de ciclos, chamados sprints. Os sprints são um conjunto de tarefas que são executadas com um prazo pré-estabelecido, buscando realizar entregas utilizáveis. A metodologia preconiza várias regras referentes ao Scrum, como reuniões da equipe para a definição dos sprints, reuniões de acompanhamento e revisão. Não vamos detalhar a metodologia Scrum nesse curso, o importante é compreendermos que ela se baseia em sprints e que o Qualitor permite o controle baseado nela, no seu recurso de Kanban. Vamos agora entender de que forma o Kanban pode ser utilizado para complementar ou agilizar a gestão de processos de negócios em BPM. Pode-se afirmar que as principais características de BPM e Kanban são opostas. Como podemos observar no lado esquerdo da gangorra? O BPM automatiza processos de negócio que são mapeados, desenhados e têm requisitos fixos, tendo sua estrutura também fixa. São orientados a automatizar tarefas repetitivas e são bastante controlados, motivo pelo qual o controle e gerenciamento são tão importantes. Esse tipo de estrutura diminui a possibilidade de falhas humanas, mas possui uma complexidade maior de implantação e manutenção. Já o princípio do Kanban, representado no lado direito da gangorra, é de proporcionar menor controle e estruturação para a execução das tarefas, cabendo às equipes a gestão da execução das tarefas de forma mais flexível. O Kanban é mais compatível com requisitos variáveis, ao contrário do BPM. A principal vantagem é a menor complexidade para a implantação, podendo ser mais suscetível a falhas humanas. Não existe um método certo e outro errado, cada um é mais adequado para os respectivos tipos de processos que podem ser gerenciados. De forma geral, o Kanban é mais adequado para os processos criativos ou que não tenham requisitos ou fluxos fixos, como desenvolvimento de sistemas, juntamente com Scrum, estudos e pesquisas, RH, tratamento de reclamações e outros. Como não existe o certo e o errado, por que não utilizar ambos, quando possível, com o melhor que cada um pode oferecer? Neste cenário ocorre a queda na complexidade e da possibilidade de falhas humanas, indicando o melhor caminho. Em um cenário de BPM tradicional, é possível que certos processos sejam complementados por subprocessos. Ou seja, são situações onde existe um processo de negócio que,
em algum momento, tem sua execução gerenciada por outro processo, o qual é executado e retorna o fluxo para o processo principal. Um exemplo típico que pode ser citado é o de um processo de suporte em uma empresa de software. Em algum momento, caso seja detectada uma falha a ser corrigida, um subprocesso de desenvolvimento é acionado para que a falha seja solucionada, sendo posteriormente retornado o fluxo para o processo principal, para seguir na solução do problema do cliente. O subprocesso é um processo de negócio, mas como faz parte de um processo principal, qualquer modificação nele pode impactar na entrega do fluxo principal. Em situações como essa, qualquer modificação em subprocessos deve seguir um complexo ritual de redefinição, implementação e implantação. E que tal pensarmos de uma forma mais ágil? Dependendo de certas condições, o subprocesso poderia ser substituído por um quadro de Kanban e a gestão das atividades poderia seguir os conceitos de métodos ágeis. Em exemplos como o citado, de desenvolvimento de sistemas, isso se torna perfeitamente viável. Quando o processo principal chegar no ponto onde deve passar o bastão para o desenvolvimento, as demandas podem cair em um quadro de Kanban na lista aguardando. A equipe de desenvolvimento faria a gestão de acordo com os critérios ágeis e, ao final, quando a demanda fosse movida para a lista de tarefa concluída, o fluxo principal teria sua sequência naturalmente seguida em BPM. A principal vantagem, como aliás é preconizado pelos métodos ágeis, é que a equipe de desenvolvimento tem total liberdade de gestão em seu processo, importando apenas que as entradas sejam devolvidas para o fluxo, o que ocorre por Kanban. De uma forma bem resumida, podemos então afirmar que temos um processo formalizado em BPM que, em algum momento, joga as tarefas para um quadro de Kanban, que é gerido pela equipe com os princípios de métodos ágeis. Ao final, quando a equipe ágil finaliza as tarefas, arrastando-as para uma lista concluída, a tarefa retorna para o processo de negócio BPM e segue seu fluxo. Parece bom, não é? Com o Qualitor isso é possível. Vamos ver na próxima parte do curso, como colocar isso em prática com o Qualitor.